Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo no meu canal no YouTube, sou o nutricionista Malekton e o alimento de hoje que eu vou discutir para vocês, que eu vou trazer à tona, é a diferença entre o arroz integral e o arroz branco. Por que eu só como arroz integral e não emagreço? Não sei por causa disso, doutor. Só como arroz integral, sigo uma alimentação boa e não emagreço. Ou outra questão que a gente recebe bastante aqui no consultório é sobre, doutor, não pode comer arroz branco, né? Não pode de jeito nenhum, porque arroz branco engorda, né? Então, tô tentando controlar. Enfim, o arroz ele é um alimento muito discutido sobre emagrecimento, se pode ou não pode, e eu venho trazer à tona de uma forma um pouco mais didática para ver se você consegue entender um pouco melhor a diferença entre eles e você vai tirar sua conclusão se você pode ou não comê-lo, tá? Após o final desse vídeo, e comenta aqui embaixo o que você vai achar. Antes de eu mostrar o meu quadrinho aqui para vocês, eu já adianto, tá? Não é porque eu sou árabe, eu não estou escrevendo em árabe aqui não, minha letra é horrível, minha letra sempre foi feia e é isso aí, espero que você entenda. Minha letra é feia, mas eu quero que você preste atenção na minha voz, na minha explicação. Então vamos lá, pessoal, vamos no quadro branco aqui. Arroz. Uma porção de 100 gramas de arroz integral, eu tenho 124 calorias. Certo? Numa porção do arroz integral, eu tenho 124 calorias. Já comparado com o arroz branco, eu tenho em média 130 calorias. Então, a diferença entre eles é quase nada, não é? É 6 calorias. Então, não tem quase nenhuma diferença na porção calórica. Porém, os seus macronutrientes, tem um pouquinho de diferença sim. Porém, vamos ver se é significante. Então, a primeira diferença que a gente encontra é na porção de carboidrato. Tenho 25,8 gramas de carboidrato por porção no arroz integral. Já no arroz branco, eu tenho diferença de quase 3 gramas. Porém, 3 gramas de carboidrato é quase nada, pessoal. É nada, pessoal. Tá? Então, a diferença de carboidrato entre eles é quase nenhuma. Tá bom? É quase nada. O outro resultado que a gente tem é a parte proteica. Então, o grão do arroz integral e o arroz branco tem a mesma quantidade de proteína. Já no seu teor de lipídio e seu teor de gordura, o arroz integral ele acarreta um pouco mais, tem 1 grama versus 0,4. Até por isso que o seu teor de fibras, aqui a gente tem uma quantidade um pouco mais significante, de 1,6 grama por porção, tá? Então, galera, a única definição que a gente encontra de diferença entre eles é o teor de fibras. Então, o arroz integral, ele tem muito mais fibra. Então, se você tem um problema em ingerir uma boa quantidade de fibra ao longo do dia, se você tem algum tipo de problema na questão intestinal, ele pode ser muito mais viável que o arroz branco. Porém, falando em emagrecimento, sua porção calórica é quase a mesma, tá? Então eu não posso dizer que eu não emagreço porque eu como arroz branco. Ou eu não posso dizer que o arroz branco ele engorda, tá? Tá aqui, ó. O valor calórico é praticamente o mesmo. Se você come arroz branco e está engordando, ou se você não emagrece e você come arroz branco, com certeza o problema não é o arroz. E sim, é outras coisas na sua alimentação, no seu dia a dia que você está fazendo. Então, reveja a administração da sua alimentação e não coloque a culpa no arroz, tá bom? Preste atenção aqui, ó, a tabela já mostra. E detalhe, isso aqui eu não tirei da minha cabeça não, tá, pessoal? É uma tabela de referência de alimentos que a gente usa na nutrição, que é chamada tabela TACO. Isso aqui, coisa que a gente aprendeu na faculdade, que eu trago à tona aqui para vocês, tá? Então, o culpado... Você não pode colocar a culpa no arroz não, tá, meu amor? É outra coisinha, tá? Que você deve estar fazendo de errado. Outra diferença que não está explícita nesse quadro é a quantidade de minerais.
realmente o arroz integral ele tem muito mais minerais do que o arroz branco, tá? Enfim, galera, a diferença entre eles é quase nada. E, como eu falei no último vídeo, o que importa não é só um alimento da refeição. Dificilmente você vai comer arroz puro. Então, normalmente, acompanha uma salada, um tipo de proteína. Se vai feijão, não vai, que é tema de outro vídeo. A gente não pode colocar a culpa que você não está tendo resultado, que você não está emagrecendo por causa do arroz. Então, tem como você emagrecer sim, comendo arroz branco sim. Se você gosta do arroz branco, se você tem preferência do arroz branco, você pode emagrecer comendo arroz branco, desde que seja bem calculada, bem prescrita para o seu plano alimentar, tá? Como você pode emagrecer comendo arroz integral? Tem gente que prefere sentir o gosto do arroz integral, tem gente que prefere sentir o gosto do arroz branco. Então a questão de gosto, ele é mais pessoal. Essa pequena diferença entre fibras é fácil de resolver com o contexto da dieta, tá bom? Então, não julgue o arroz branco, coitado dele, pessoal, ele não emagrece, não engorda ninguém, e sim as outras atitudes que você faz no seu dia a dia que está te fazendo engordar. Tá? Então preste atenção na quantidade, no que compõe essa refeição, se tem outras fontes de proteína, tem outras fontes de fibra, de legumes, vegetais, que vai deixar essa refeição muito mais nutritiva, tá bom? Então saiba fazer boas escolhas e saiba administrar bem os alimentos. E pessoal, arroz branco não engorda, tá bom? É outra coisa que você está fazendo no seu dia a dia. Tá? Então você pode emagrecer comendo arroz branco e pode emagrecer comendo arroz integral. Como você pode engordar comendo arroz branco e engordar comendo arroz integral, tá? Não quer dizer que é integral, que tem mais fibra, que ele não vai te engordar. Então ele também tem uma composição calórica. Se você comer em excesso, ou se você comer arroz integral e sua dieta ao longo do dia estiver toda bagunçada, ele vai te engordar do mesmo jeito, tá bom? É esse o tema do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se ainda tem alguma dúvida sobre o arroz, os tipos de arroz, manda uma mensagem para mim lá no direct, lá no Instagram, ou aqui por DM, tá? Aqui nos comentários, enfim, sei lá. Manda aí que a gente sempre vai estar de olho para auxiliar você a tirar essas dúvidas, tá bom? Saiba nutrir o seu corpo de uma boa maneira, tá bom? Beijos do Nutri, fui!